Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula sobre programação web com PHP e na aula passada nós criamos um arquivo de configuração no qual esse arquivo de configuração ele centraliza todas as configurações com banco de dados, tá? Criamos essas constantes e nessas constantes chamamos o nosso modelo aqui e passamos os parâmetros para ele aqui, para que a gente não precise ficar entrando na classe modelo e passando as configurações de banco de dados. E na aula passada também nós adicionamos para todos os métodos da classe model, que a gente renomeou, para estático, tá? Então o que é que a gente vai começar a fazer agora? Vamos refatorar a classe model, tá? Então, nesse primeiro momento aí, para que você aprenda a refatorar uma classe aí utilizando o padrão MVC, não se esquece de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar com seus amigos, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a gente vai criar aqui, pessoal, dois métodos, que esses dois métodos eles são bastante comuns, que é um método get e o método get tabela e o get table, tá? Por que isso, pessoal? Quando a gente for criar aí para cada formulário que a gente criar, por exemplo, formulário cliente, formulário produto, a gente vai criar um modelo e vai criar suas classes de controles. Então, a gente vai aí ter os arquivos do controlador, ter os arquivos do modelo. Porém, nesse model aqui, a gente está fazendo um model, uma classe unificada que ele vai servir para uma tabela como para 10 tabelas ou 50 tabelas. Então, vamos criar aí um arquivo, por exemplo, o arquivo cliente, e no arquivo vamos ter cliente model, que vai estender de modelo. Então, ele vai herdar os atributos e métodos da classe model. Então, para isso, eu vou criar dois métodos chamados setTable e getTable para passar os parâmetros dessa classe que vai ficar aqui no modelo das tabelas que nós vamos utilizar. Então, se eu quiser utilizar todos esses atributos e métodos da tabela modelo, basta só eu criar um model e setar a nossa tabela, facilitando bastante a vida aí, tá? Então, vamos criar aí public static, tá? Static function. E vamos chamar aí setTable, tá? setTable. E ele vai receber aí nome tabela, tá? E agora a gente precisa também, para eu setar um valor, preciso criar uma variável, né? Então vou criar aqui uma variável private, tá? Static. E essa variável private static vai se chamar table. E esse set vai justamente passar o valor para essa variável aí. Então vai ficar this, como ela é estática, nós devemos atribuir o self, tá? Self quem? 2 pontos e o nome da variável, table, que vai receber quem? Vai receber nome tabela, tá? Criamos o nosso método set, vamos criar o nosso método get agora, public static, né? Que é uma variável, é um método estático também, function get table, tá? E eu quero resgatar esse valor aí. Então, para eu resgatar esse valor, eu vou ter um return. Return quem? Self. A variável lá que eu quero resgatar, que é a variável table, tá? Table. Pronto. Dessa forma, eu vou... faltou 2 pontos aqui. Dessa forma, eu vou setar os valores da tabela, no caso o nome da tabela, e vou resgatar ele aqui. E agora a gente vai refatorar. Onde está passando o nome da tabela, eu vou chamar agora o método getTable para pegar o valor do que está no nome dessa variável aí, tá? Vamos lá. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos descer um pouco mais o nosso código e agora a gente vai ajustar ele. E agora a gente vai ajustar mais algumas partes. A parte da conexão tá ok. O select all aqui, a gente vai precisar fazer o seguinte ajuste. A gente vai precisar pegar agora os valores. Em vez de pegar essa tabela aqui passada pelo cliente, a gente vai mudar aqui para ele pegar através do get aqui, ó, get table, tá? Então, só que a gente precisa também manter esse select all para que o usuário também possa informar uma tabela e essa tabela ela possa ser passada também sem ser a tabela que foi setada no modelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, vamos fazer primeiro uma variável name table, tá? Essa variável name table vai receber quem? Vai receber self
quem? Get table, né? Ele vai receber get table e agora eu vou modificar isso aqui para esse valor. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, esse nome tabela aqui eu vou chamar diff table, tá? Porque eu vou passar uma tabela diferente, eu vou deixar aqui vazio, tá? Se caso o usuário não informe, ele automaticamente vai informar vazio. Só que o que acontece? Dessa forma que a gente fez aqui, ele só vai setar o que foi setado no model, porém eu não quero isso, eu quero que tanto ele acesse a que foi setada pelo model, né? E também acesse a que foi passada como parâmetro. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar um if com o operador ternário para fazer essa verificação, que vai ser assim, empty, né? Se ele for diferente de vazio, olha só, se diff table for diferente de vazio, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e jogar a variável diff table. Se não, ele vai jogar o self, Alt Shift F para indentar, ele vai jogar o self table, tá? Então dessa forma aí a gente vai conseguir fazer com que o usuário, que esse select all no caso, ele receba tanto o parâmetro do que o usuário digitou, quanto o da tabela aí que foi setado no momento que ele instanciou o model, tá? Beleza? Então esse é o primeiro ajuste que a gente vai fazer aí. Então, pessoal, para quem não conhece a questão do operador ternário, esse if aqui que eu fiz, ele chega no mesmo resultado disso aqui, tá? Ó, se essa condição for verdadeira, faça isso aqui. Se não, faça essa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Vou apagar aqui para a gente continuar. Terminou essa parte aí, aqui do select all, vamos para o próximo, que é o find. Ó. No find, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Onde tem table, a gente vai copiar esse mesmo exemplo aqui, ó. Então vamos copiar aqui Ctrl C, tá? Ctrl S para salvar, Ctrl C e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui, certo? E esse diff table, ele vai ser passado como parâmetro aqui no lugar do table, tá? E eu vou passar como parâmetro um vazio. Se o usuário não passar nada, ele vai passar vazio, tá? E onde tem esse table aqui, eu vou substituir pelo name table, tá? Beleza? Então, terminou aqui o find, a gente vem para o login, no logar, quer dizer. No caso, no logar, a gente não vai fazer muita coisa, não. Vamos deixar ele do jeito que está. Deixa eu só tirar esse var dump, que não há necessidade dele aqui. Tá? Não precisa mexer mais em nada nessa parte do logar. Vamos descer agora para o search. Então, no search, o que é que a gente vai mudar aqui? O search vai continuar do mesmo jeito. E aqui a gente vai mudar para que ele pegue, em vez de pegar cliente, ele pegue o valor que foi setado pelo usuário. Então, vai ser quem? O search, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente só vai pegar o que o usuário digitou, que vai ser o nome, tabela, recebe quem? Self, get, table, tá? Essa é a mudança que nós vamos fazer aí no search. Pronto, terminou o search, agora a gente vai para o inserir, atualizar e remover. Isso aí vai demorar um pouco mais, tá? Então agora, terminou o search, agora vamos para o update e para o inserir, tá? Então inserir aqui, olha só, o que é que a gente precisa fazer no nosso inserir para que ele funcione para qualquer tabela? Dessa forma aqui ele está amarrado para funcionar apenas com tabela, mas eu preciso fazer uma forma com que ele funcione para N tabelas. Então o que é que a gente vai precisar modificar? Observem que aqui, nesse SQL, ele está recebendo os campos da tabela e está recebendo os valores. Então, a gente vai precisar concatenar a string SQL e essa concatenação vai ser as strings, no caso, com os campos da tabela do que a gente vai usar. Então, a partir do momento que eu inserir, que eu passar os valores aqui, esses valores eu preciso pegar os índices deles. E esses índices vão ser quem? Vão ser os campos da coluna da tabela e os seus valores vão ser o que vão ficar em interrogação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um laço para preencher as colunas do nosso insert e vamos ter um segundo laço para preencher os valores
do nosso insert. Essa mesma lógica vai seguir para o update. O que vai mudar é a sintaxe aqui do update, tá? Então, e aqui, a gente, em vez de passar esses valores aqui de forma estática, que é o que a gente está passando, a gente vai passar os valores do que foi digitado pelo usuário de forma dinâmica. Então, a gente vai pegar um novo vetor e vai passar aqui esses dados, tá? Então, essa é a lógica do inserir. Vamos lá escrever esse código aí. Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa resgatar, deixa eu tirar esse var daqui, que não vai precisar no momento. A gente vai precisar resgatar novamente o nome da tabela e vai substituir aqui por cliente, tá? Então, a gente vai fazer aqui name table, vai receber quem? Self, dois pontos, get table, tá? E aqui a gente vai colar aqui. Então, foi a nossa primeira modificação. Agora, a gente vai precisar percorrer um laço para preencher as colunas aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou finalizar ela aqui nessa parte, ponto e vírgula, e vou deixar essa outra parte assim. Agora, esse SQL, ele vai concatenar nessa segunda parte. Vamos primeiro fazer essa parte aqui. Opa, tá ao contrário. Vamos fazer essa primeira parte aqui para fazer um for para percorrer esse primeiro campo aí. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Observe que quando a gente tem a nossa primeira parâmetro aqui, ele não tem vírgula. Então, a gente precisa fazer uma flag, que essa flag é o quê? Uma bandeira aí, que vai indicar que eu estou passando pela primeira vez. E esse momento que eu vou passar pela primeira vez, ele não vai ter um ponto e vírgula. Então, vamos criar aí dados que vai... Esse dados vai ser o quê? Vai ser o método post passado pelo usuário, no qual o método post ele vai ter índice e valor, índice e valor. E a gente vai percorrer ele aí para pegar só os índices. Então, nesse caso aí vai ser aqui campo, a chave do nosso... Eu quero pegar o campo e também o seu valor aí. Ficar valor, tá? Esse nosso for each. E eu vou concatenar essa string SQL com quem? Só para pegar os campos. Eu vou fazer um operador ternário novamente aqui. Eu vou verificar se a flag for igual a 0, ele vai passar o quê? Ele vai passar só o campo, tá? Só que esse campo aí, então, se a flag ela foi inicializada com diferente de 0, no caso, vai ser campo concatenado com a string aqui, ó, vírgula, tá? E assim eu vou conseguir, e a partir do momento que ele passou por aqui, a flag ele vai passar a ser quem? A flag vai passar a ser, vai passar por 1. Então o que é que vai acontecer aqui? Se for a primeira vez que ele estiver passando por aqui, ele vai simplesmente verificar, opa, a primeira vez que eu estou passando, então concatene só o nome do campo, tá? E ele vai receber 1. Então, como ele recebeu 1, já vai ser a segunda vez. Então, ele vai verificar, flag é igual a 0? Não. Então, ele vai vir para cá e vai concatenar a vírgula e o campo, tá? Esse valor eu coloquei aqui só mesmo para que eu consiga acessar aqui, no caso, consiga acessar o índice do nosso vetor aí de dados, tá? Então, essa foi a primeira parte. Dessa forma aí, a gente faz a concatenação dos campos da tabela, tá? E agora, como a gente terminou essa parte, agora a gente vai concatenar, através de um laço, esses outros, os valores, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar de novo essa string e ela vai ficar assim, ó. Quebrar aqui. E SQL recebe, tá? Pronto, ela finaliza aqui. E aqui a gente vai ter o nosso for. Então, o nosso for vai seguir essa mesma lógica. Eu vou ter novamente uma flag. E essa flag ela vai ser inicializada com 0 novamente. E agora eu vou ter um vetor. Que esse vetor ele vai armazenar os valores do que o usuário passou aí no formulário. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Array value vai receber quem? Um vetor. Então, aqui eu declarei essa variável como um vetor. E agora a gente vai ter o nosso for each para percorrer o restante aí.
Eu vou percorrer aqui quem dados, né, que é o nosso vetor, quem campo, que é a chave do nosso vetor, os índices, e agora eu quero acessar os valores, tá? Que é a variável valor. E agora aqui eu vou concatenar SQL.quem. Esse ponto igual aqui, ele vai concatenar a string, tá? Então vai ser flag. Se a flag ela for igual a 0, segue a mesma lógica, tá? Se a flag for igual a 0, ela vai pegar quem? Ela vai pegar e vai passar a interrogação, tá? Se não, opa, aqui é a interrogação. Se não, ela vai passar a interrogação com vírgula, a interrogação, tá? E a gente vai, no momento que ele executou a primeira vez, a flag vai receber 1. E aqui, para finalizar, a gente vai passar os valores para o nosso vetor. Array, value, vai receber quem? Vai receber, array value vai receber valor. Então, ele vai substituir aqui essa interrogação pelo valor que o usuário digitou, tá? E agora eu vou finalizar aqui. Fechei a nossa concatenação do nosso SQL. Depois que eu fechei, ó, eu preparei aqui o SQL. E agora, em vez de eu passar todos esses dados aqui, ó, todos os campos de forma estática, eu vou passar agora os campos utilizando quem? O vetor que a gente criou aqui, que é esse vetor array aqui. Tá? Então, dessa forma aí, eu vou estar passando o vetor para o insert, tá? Ficando bem mais fácil e ficando genérico para que a gente possa usar com qualquer tabela, tá? Agora, para a gente, falta só o update e o deletar. Vamos voltar aqui para o método update e vamos seguir essa mesma sequência. Só que qual vai ser a diferença? Ó? Que eu vou seguir aquela mesma lógica para a sintaxe do update. Então, onde tem aqui os sets, ó, esses campos aqui eu vou passar com um laço de repetição para passar os campos e o outro a gente vai passar aí para as interrogações e os valores, tá? Então, vamos seguir essa mesma lógica aqui. Então, aqui a gente vai começar pegando aí o name table, que vai receber quem? Self, quem? Get table, tá? E agora a gente vai fazer o nosso laço aqui. Então, quando a gente chegar aqui nesse set, eu vou quebrar aqui essa string, tá? Vou botar uma vírgula aqui, ponto e vírgula, para quebrar ela. E ela vai ficar assim, ó, SQL, ponto, igual que é para concatenar. E aqui eu dei a continuidade a ela aí. Então, vamos fazer um laço, que esse laço vai preencher essa parte aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Segue aquela mesma lógica, flag. Vamos criar uma flag aqui para inicializar, para eu pegar o primeiro valor que é sem a vírgula. Depois a gente vai ter um array aí. Array value, tá? Esse array value, ele vai receber quem? Um array. Então, declarei o meu array aqui. Agora eu vou fazer um for each. E nesse for each, a gente vai seguir a mesma lógica. Dados, quem? Esse campo, que é para pegar o campo. E é o índice do vetor, no caso. E agora vamos pegar o valor. Tá? Então, essa outra variável vai ser o valor aí. Como é que vai ficar o nosso for? Vamos ter a nossa flag aqui, que vai receber 1. Tá? Só que antes disso, a gente vai ter o nosso operador ternário aí, que vai concatenar essa parte aqui, ó. Tá? Então, ele vai fazer o for para concatenar essa parte. Então, vai ficar SQL, ponto quem? Ponto, eu já faço a flag aqui. Se a flag for igual a 1, então faça o quê? Faça campo, no caso, ó, campo. Observe que eu estou concatenando a variável dentro de um string, tá? Vai receber quem? Vai receber o valor. Só que nesse caso o valor ele tem que ser em aspas simples aqui, ó. Tá? E aqui eu vou passar o valor. Isso é bastante importante. Se não fizer assim, vai dar erro. Então, se isso aqui for positivo... Opa, aqui é 0, desculpe. Então, se isso aqui for positivo, ó, passa essa string passando esses valores aqui, tá? Se for falso, aí vai passar o seguinte, ó. Vai passar aqui essa mesma sequência aí, só que com vírgula. Vírgula quem? Vírgula campo.
recebe quem? Recebe o valor dentro de um aspas simples. Valor. Dessa forma eu estou concatenando as strings, tá? Então eu estou concatenando. Se é a primeira vez que eu passar aqui, concatene a variável, que é o campo, que é o índice do vetor dados, e aqui passe o valor dele lá, tá? Dentro de quem? Dentro de um aspas simples. Segue essa mesma lógica aqui no negativa. Se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso adicionando aqui a nossa vírgula aí, tá? E aqui no final, agora a gente vai fazer essa parte do where. Aqui no where, a gente vai fazer assim, ó. Na parte do where, a gente precisa antes, como a gente fica ruim de pegar aqui o ID, a gente vai fazer assim, ó. Em cima do nosso get aqui table, vamos pegar o ID. Então vamos pegar só o ID. ID vai receber quem? Dados ID, tá? E esse ID aqui, ele vai vir para onde? Ele vai vir para cá, ó. Então dessa forma aí, eu fiz o meu where aí com o ID. Observe que eu estou dentro de uma aspa dupla aí que eu estou concatenando. Eu posso colocar variáveis dentro de aspa dupla, mas só dentro de aspa dupla. Se for aspa simples, ele não permite, tá? E por fim, então, pessoal, só um detalhe aqui, ó. Aqui vai ser interrogação, tá? Ó. Aqui vai ser interrogação, que é o valor que vai ser substituído, tá? Então aqui não precisa, dá para fazer com valor, mas também a gente pode fazer com interrogação aqui, tá? Então, e aqui embaixo a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer array vale, vai receber quem? Vai receber o valor, tá? E aqui embaixo, ó, aqui embaixo onde tem todos esses parâmetros aqui, ele vai receber o vetor lá, tá? Então aqui eu vou passar esse vetor aqui. Então dessa forma a gente fez o nosso update aí. Alt Shift F, ele indenta e fica bonitinho. Então esse é o nosso update, tá, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui que não precisa. Pronto. Então, só um detalhe aqui que eu acabei esquecendo, que foi o name table aqui, ó. A gente pegou aqui ele e faltou a gente alterar aqui. Aí dessa forma ele fica para qualquer tabela, tá? Então independente da tabela aí que a gente digitou. Feito isso, terminamos nosso update. Vamos finalizar agora com o remover, tá? E a gente termina essa refatoração do modelo que ele serve para qualquer tabela. Então aqui no nosso deletar, o que é que a gente vai mudar aqui? Apenas para pegar os valores da tabela. Então a gente vai ficar aqui, o name table, recebe quem? Self, get table, tá? Então essa vai ser a alteração que vai ter no nosso deletar. Feito isso, nosso deletar ficou universal, ele pode deletar qualquer tabela aí, desde que eu use o módulo, tá? Beleza, pessoal? Então essa era a nossa aula até o momento. Na próxima parte da aula eu vou explicar aí para vocês como a gente vai trabalhar com a parte dos modelos, tá? A gente vai criar os modelos e em uma outra aula a gente vai criar aí os controladores, tá? Então, se der, a gente faz tudo o modelo e o controlador na mesma aula, tá? E por fim a gente finaliza com a view. Então a view ela vai chamar o controlador, que a view vai ter as chamadas das ações, o controlador vai ter as ações e o modelo vai fazer a consulta no banco de dados para resgatar essas ações. Retorna para o controlador e o controlador retorna para a view. Então essa é a lógica aí que a gente vai fazer, beleza? Então não se esquece de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar e um forte abraço, até mais!